virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs do programa Mães Amorosas. Mais um dia estamos aqui para desfrutar de mais provérbios. Hoje, 16 de setembro, o provérbio diz assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Provérbios, capítulo 23, versículos 15 e 16. Temos como título hoje: Filho sábio alegra o pai. Quando éramos crianças, tudo o que sabíamos fazer era pedir para os pais o que queríamos: doces, chocolate, brinquedos, etc. Porém, ao crescer, pouco a pouco, passamos a entender melhor os seus corações e assim procuramos fazer o que lhes agrada. Um filho sábio alegra o coração do pai. Semelhantemente, quando éramos crianças na fé, tudo o que pedimos era paz, prosperidade e cura. Concorríamos para onde nos daria mais benefícios, conforme o nosso interesse pessoal. Mas, conforme crescemos espiritualmente, percebemos que Deus tem um propósito eterno que estabeleceu em Cristo Jesus. Edificar sua igreja um lar onde os seus filhos são alimentados, educados e preparados para um dia reinarem com Cristo. E, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida nos principados e potestades nos lugares celestiais. Em lugar de pensarmos somente em nós, agora a nossa preocupação é fazer a vontade de Deus e alegrar o seu coração. Amém? O recado está dado. O filho sábio alegra o pai. Graças ao Senhor. Nós buscamos sabedoria em Jesus Cristo. Amém? Retornaremos amanhã com provérbios, palavras de sabedoria. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Márcia Girlânia. Amém. Jesus é o Senhor. Hoje leremos a semana 4, terça-feira. Na semana 4 tem como título a palavra profética e os falsos mestres. Hoje a leitura bíblica está em Atos 4, do 8 ao 12, Efésios 1, 21. Ler com oração. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8, 1. Título de hoje, terça-feira. A perseguição contra a igreja. Ao morrer e ressuscitar, Jesus nos concedeu a vida capaz de nos introduzir no reino dos céus. Essa entrada, porém, não se dá por esforço humano, mas unicamente pelo novo nascimento. Não estamos mais no reino deste mundo, pertencemos agora ao reino dos céus. No 3º capítulo do Evangelho de João lemos: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu hoje te dizer, importa-vos nascer de novo. Continuando a leitura, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é o vento?
é o Espírito. Ele sopra onde quer, segundo a vontade de Deus. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. A partir do momento em que sabemos, não é mais o vento, e sim nós mesmos. Se queremos viver no reino dos céus, devemos viver na realidade do reino dos céus, ou seja, precisamos seguir o vento. Foi exatamente assim que aconteceu na primeira fase da vida da igreja em Jerusalém. Uma igreja viva, movida pelo vento, sob a liderança de Pedro e dos apóstolos, que não sabiam exatamente o que fazer. Não havia roteiro nem manual. Havia, sim, ousadia, fé e sensibilidade ao Espírito. A antiga dispensação da lei havia ficado para trás. Agora eles viviam na dispensação da fé, do Espírito e da graça. O governo da igreja não está mais na lei, mas na palavra viva que dá direção. O 8º capítulo de Atos nos mostra que, após esse período glorioso, a partir da morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esse fato deixou a igreja profundamente abalada. Isso gerou não apenas fuga, mas também a prisão e morte de muitos irmãos. Devido a isso, a liderança de Pedro começou a sofrer forte pressão. À primeira vista, poderia parecer que sua postura era radical demais. Afinal, ele confrontava abertamente as autoridades judaicas, afirmando que elas haviam crucificado o próprio Cristo. Contudo, isso não era fruto de ousadia humana. Pedro falava em nome de Jesus. Amado leitor, não somos os protagonistas. O protagonista é Cristo. Ele é o cabeça e nós somos seu corpo. Somos testemunhas dele. Tudo o que fazemos, fazemos em o nome de Jesus. E quando agimos assim, as coisas acontecem. Não porque há algo em nós mesmos, mas porque usamos a autoridade do cabeça, que está acima de todo principado, potestade e domínio nas regiões celestiais. Por isso, no início, a igreja tinha autoridade. Amém. O que você recebeu hoje nessa leitura? Deixe sua luz na palavra, sua direção e sua demonstração. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus, o autor da nossa salvação. Vamos fazer lição na terça-feira. Jesus, o autor da nossa salvação. 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 Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 16 de setembro, para começar mais uma leitura bíblica com você. Ontem, nós desfrutando da palavra com as crianças, imersão Kids, a frase era a seguinte:
Cristo conta comigo para cumprir a sua vontade. E o versículo de referência era Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. E eu desfrutei tanto com as crianças que eu queria compartilhar esse versículo com vocês. E o gostoso é a gente entender o que a gente lê, né? Começando lá no versículo 19, né? Fala que Deus ressuscitou Cristo. Olha só. Deus que ressuscitou Cristo. E no versículo 20, fala que ele o fez sentar nos lugares celestiais, lá no alto, à direita de Deus. Então, Cristo está lá. Mas não fez só isso. Olha no versículo 21, fala que ele está acima de tudo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, né? E no 22 fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Dos pés de quem? De Cristo. Deus deu todo o poder para Cristo, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha só, Deus deu Cristo para a igreja. Qual é o seu corpo? Então, Deus conta comigo, Cristo conta comigo para executar o seu plano aqui na terra. Não é maravilhoso isso? Né? Só podemos executar a vontade de Cristo porque Deus deu Cristo para a igreja. Ele é o cabeça da igreja. É Ele quem governa a igreja. É Ele quem dá a voz de comando para a igreja. Sozinho, o Senhor não tem um exército, mas com a igreja, Ele é forte, né? Eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Cristo precisa de um exército para governar todas as coisas. E você que está assistindo o programa Mais Amorosas, se você quer cooperar com o Senhor, você precisa se alistar no exército dele, né? O Senhor conta com o seu exército para cumprir o seu propósito. Eu já me alistei. E você? Se aliste também, né? Que bom estar com vocês todos os dias, porque a palavra do Senhor é nova. Todo dia tem um maná que cai do céu, que é novo, né? Então você, assistindo o nosso programa, você tem acesso a um maná que cai do céu diariamente, tá? Então é importante a gente buscar o Senhor todos os dias, amém? Muito bem, Senhor Jesus, vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui, nos alistamos no seu exército, nós somos Sião, queremos ser o seu exército forte, que luta contra o seu inimigo no dia a dia, que vai lutar contra o seu inimigo naquele dia, no dia do Senhor, e vai estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Nós queremos ser nós almejamos ser essas valentes de Davi que lutam no exército de Deus. Senhor, que mais irmãs possam se alistar nesse exército para cumprir a vontade de Deus na terra e trazer o Senhor de volta. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, hoje nós vamos ler Isaías, capítulos 22 e 24. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, tá bom? Faço uso da versão NAA, que eu acho que é uma versão muito boa, simples, fácil de entendimento. Vamos lá. Profecia contra Jerusalém. Epa! Olha só. Ontem nós vimos que as profecias eram contra os inimigos de Jerusalém. Quais foram? O Egito, os etíopes, Babilônia, Dumá, Arábia. Mas hoje, curiosamente, é profecia contra Jerusalém. Vamos ver o que o Senhor tem contra Jerusalém. Capítulo 22, versículo 1.
sentença contra o vale da visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheia de aclamações. Era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos. Você estava cheia de aclamações, era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos, sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe da fuga. Portanto, digo, não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me, por causa da ruína da filha do meu povo, porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão. Um derrubador de muralhas e um clamor que vai até os montes. Porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Quir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharão para as armas da casa do bosque. Notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia o Senhor dos exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça, vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada até que vocês morram, diz o Senhor dos exércitos. Sebna é removido do ofício. Eliaquim é exaltado. Versículo 15. Assim diz o Senhor dos exércitos: vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui, ou que parente você tem aqui, para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como uma estaca em um lugar firme e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes. Todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada,
será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Capítulo 23. Profecia contra Tiro, sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo, e você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. É esta cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso, para abater o orgulho de toda beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra. Ó filha de Tarsis, já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais e que a Síria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, e ele voltará ao seu ofício, e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Isaías capítulo 24, versículo 1. O Senhor vai castigar o mundo. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície. O Senhor vai castigar o mundo. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna.
Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins. Acabou o ruído dos que exultam. Cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo riso desapareceu, a alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra no meio dos povos é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das palheiras depois de acabada a vindima. A alegria dos justos e a ruína dos transgressores. Versículo 14. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor exultam desde o mar. Por isso no Oriente deem glória ao Senhor e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco. E se sair do buraco, será apanhado na armadilha. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada. A terra ficará completamente despedaçada. A terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E diante dos seus anciãos haverá glória. Nós terminamos a leitura aqui. Vamos agora aos nossos comentários. Faço uso do livro de Isaías, da autoria de Dong Yulan, cujo título é A Revelação da Economia Eterna de Deus em Cristo. Amém? Logo que nós começamos a ler o capítulo 22, veio uma pergunta, né? Por que o Senhor está profetizando contra Jerusalém, né? Fiquei com essa curiosidade, né? Mas a resposta está no versículo 4. Diz assim: portanto, digo, : desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Pelo fato deles não olharem para o Senhor, desviarem o seu olhar para outras coisas, o Senhor julga Jerusalém. Depois vimos o julgamento de Sebna. Sebna quem é? É o mordomo do rei. Então, Deus o substitui por um outro mordomo, que é Eliaquim. Portanto, vemos Sebna sendo demitido e Eliaquim tomando o seu lugar. Eliaquim tipifica que é Cristo. Então, nós hoje, né,
nós, da vida da igreja, devemos ser todos demitidos. Porque Sebna tipifica o velho homem, o nosso eu, né? E Eliakim tipifica Cristo. Portanto, todos nós fomos demitidos. Mas se a gente for demitido e o Senhor entrar em nós, haverá uma substituição, né? Então, não só foi demitido e o Senhor assume o lugar do velho homem, mas também a vida de Cristo é enxertada em nós, porque do contrário não teria essa união com Cristo, né? Então, em João 15, o Senhor diz: eu sou a videira, vós os ramos, né? Nós somos enxertados em Cristo, né? E por isso nós fomos demitidos, sim, do nosso cargo, mas fomos unidos a Cristo. Então, quem tem que viver em nós é Cristo e não nós, né? Como diz Gálatas 3:28, né? Na igreja não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Na igreja só há Cristo. E o Senhor julgou Tiro também, por causa do seu orgulho. Tiro era uma cidade à beira-mar muito rica, porque ali pelo mar passavam os navios, mercadores, né? Por isso ela se enriqueceu e se orgulhou. Então o Senhor vem derrubar todo o orgulho da cidade de Tiro. E fica uma pergunta, né? Por que o Senhor julgou todos os povos? Porque Ele é o Senhor soberano sobre todos os reis. E é Ele quem julga todos os povos. Ele quem julga e julgará todos os povos. Muito boa a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos de volta e compartilharemos um pouco mais sobre o capítulo 24. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs do programa Mães Amorosas. Continuando com a leitura bíblica, hoje, dia 16 de setembro, vamos ler os Salmos capítulo 60, Provérbios capítulo 23, versículos 15 e 16, e a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos iniciar com os Salmos. Oração em tempos de guerra. Versículo 1. Ó Deus, Tu nos rejeitastes e nos dispersaste, tens estado indignado. Ó, estabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 23, e o versículo
15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Amém. Agora a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o 11, que fala assim: a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando, outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Amém? Amanhã continuaremos com o capítulo 4 de Gálatas. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma leitura bíblica. Bom dia. Eu ouço a tua voz a me guiar em meio à escuridão, faz brilhar. Amadas irmãs, estou aqui para dar um recadinho para vocês. Queridas irmãs, amanhã nós vamos começar um novo quadro, Tirando o Livro do Plástico. Quando eu ouvi esse título, eu falei para Giovana, eu não vou plagiar. Eu quero esse título para o grupo Mais Amorosos, né? E então a gente conversou e ela me cedeu esse nome, né? Para que a gente colocasse aqui no nosso quadro. Eu achei sensacional. Quando nós adquirimos os livros, geralmente vem 2 livros, né? E um deles é o alimento diário. Então você tira o alimento diário, porque ele é devocional, e deixa o livro lá no plástico. Então eu vou ler quando? Quando eu tiver tempo, quando sobrar um tempo, quando, né, tiver alguém para ler comigo, e fica lá no plástico, porque o tempo você não tem, né? Então, queridas, eu queria que vocês ouvissem o testemunho da Giovana, como começou esse projeto, né? E foi durante a pandemia. Vamos ouvir a nossa irmã? E eu quero te convidar para amanhã, você não perder a estreia desse quadro, tá bom? Já quero adiantar para você, quem vai fazer esse quadro é a irmã Taíca, a Saliebe, né, que vocês já estão acostumados com ela. E o título é Somos Herdeiros de Deus, tá bom? Olha, eu estou adiantando aqui até o livro que vai ser lido. Contamos com a sua companhia amanhã, tá bom? Fiquem agora com a irmã Giovana, vamos ouvir o testemunho dela. Olá, Jesus é o Senhor. Meu nome é Giovana, eu estou aqui para falar do projeto Tirando o Livro do Plástico. Esse projeto surgiu na época da pandemia e como a maioria das pessoas ficou isolada, inclusive nós cristãos, né? Uma vez que foi uma situação mundial, o Senhor, Ele, mesmo isolados, o Senhor nos uniu em salas online, né? Através dos aplicativos, graças a Deus.
E nesse interim, a necessidade de busca do Senhor foi muito maior no nosso coração, principalmente que nesse período da pandemia houve muito, sofrimento aí com perdas de parentes, amigos, irmãos em Cristo. E com essa busca nós tivemos a necessidade de nos alimentar espiritualmente. E os livros espirituais que nós tínhamos, a maioria, estava no plástico. Então a gente criou esse projeto tirando o livro do plástico, até porque a gente não sabia o período que a pandemia iria durar, Estava todo mundo ali isolado, sofrendo muito por causa de situações até sociais, questões de isolamento e muito sofrimento também. Então o Senhor nos deu essa luz de criar esse projeto tirando os livros do plástico para poder nos alimentar espiritualmente, e continuar a nossa jornada cristã, tendo ali a comunhão da vida, E nessa comunhão a gente, além de ler, a gente compartilhava a leitura umas com as outras, o que ganhou, e a gente também marcava as reuniões online, toda semana ali, para poder a gente estar junto. Esse grupo era realmente aberto, para as irmãs que queriam realmente participar, adquirir os livros espirituais, e até quando não tinha, a gente enviava cópias em PDF para as irmãs, Mas a importância de ter o livro é muito importante, porque aí você marca, e coloca ali, o que você ganhou. E realmente esse projeto, tirando o livro do plástico, nós lemos muito livros, assim, a gente não mensurou, assim, não registrou, a quantidade dos livros, mas eu tenho assim em base, mais ou menos, pelo tempo que nós ficamos ali acessando essa literatura, foi uma média de uns 30 a 40 livros, durante esse período da pandemia, porque a gente estava comendo de fato os livros espirituais pela necessidade de suprir a nossa vida espiritual diante de tantas situações que surgiram na pandemia, Graças ao Senhor, que o Senhor foi acrescentando uma irmã, e durante esse período, e ainda continuamos hoje, a leitura dos livros espirituais. Então, tirando o livro do plástico, é um projeto que tem o objetivo de nos alimentar espiritualmente, seguir o Senhor de perto e também, aí ter comunhão da vida através da palavra do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Que esse projeto, tirando o livro do plástico, possa realmente acrescentar na vida de cada um que acessá-lo, pois é através da edificação da igreja que as portas do inferno não prevalecem. Jesus é nosso Senhor. Amém. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está